Câmara e Senado votam projetos que liberam jogos de azar, hoje um monopólio do Estado, através das loterias. O projeto prevê a legalização de cassinos, bingos e jogo do bicho, inclusive com anistia aos condenados por explorar esses jogos. Alegam que vai legalizar uma atividade que existe de fato e que vai arrecadar bilhões para o Estado. Os contrários lembram que o jogo pode servir para lavagem de dinheiro ilícito, financiar campanhas políticas e viciar ainda mais pessoas. É uma grande polêmica que não termina nas primeiras votações no Legislativo. E para discutir esse assunto aqui no estúdio, o procurador Peterson de Paula, secretário de Relações Institucionais da Procuradoria-Geral da República, e o professor Magno José de Souza, presidente do Instituto Jogo Legal. Eu começaria falando sobre talvez uma hipocrisia brasileira, uma contradição, né? A lei das contravenções penais diz que é proibido o jogo de azar e que jogo de azar é aquele cujo resultado depende da sorte. No entanto, o Estado banca esse jogo, que é praticado principalmente pelos mais pobres. Como é que o senhor vê essa contradição, procurador? Acaba sendo uma fonte de arrecadação do Estado, de demandar mais dinheiro, e quando a perspectiva é amealhar mais recursos do cidadão, a contradição fica em segundo plano, né? O fato é, Alexandre, que o jogo é um fenômeno cultural dos povos, não é só do Brasil. Menciona-se, inclusive, que as 13 colônias do norte, que deram origem aos Estados Unidos, utilizou-se, inclusive, de modalidade de jogos para arrecadar dinheiro para a fundação dessas 13 colônias. Então, é um fenômeno cultural muito profundo, arraigado em vários povos, e a questão é discutir até onde o Estado ele pode regular essa atividade, até onde o Estado pode explorar essa atividade. Nós temos experiências no Canadá, onde o jogo é explorado essencialmente pelo poder público. Nos Estados Unidos, até o professor pode nos ilustrar aqui com muitas informações, é o setor privado, e essa situação residual no Brasil, onde o jogo ele não é proibido, ele é legalizado, só que restrito à atividade estatal, com a arrecadação carimbada para algumas atividades sociais. Mas, sem dúvida, é uma contradição, mas isso tem um certo apelo popular, porque muitas pessoas jogam no dia a dia, e eu tenho ganhado no jogo toda semana porque eu deixo de jogar, né? Então eu nunca perco. Aposta em si próprio. Aposto em aí mim. Ganha sempre, aí não tem graça. Professor, qual é a sua opinião sobre isso? O Estado já banca o jogo, nós já somos um país em que tem jogo legalizado e jogo fora da lei. Olha, Alexandre, o Brasil tem uma das legislações mais antiquadas e atrasadas do mundo na área de jogos e loterias. Nossa lei vigente mais recente é de 1967. Jogos e loterias... Foi quando foi criada a loteria esportiva para tentar diminuir o jogo do bicho. Não, foi quando as loterias passaram para a Caixa Econômica Federal. E aí garantiu que as loterias estaduais criadas até o ano de 1967 pudessem ainda operar, por isso que nós temos aí alguns estados... Duas estaduais, não, né? 5, ainda temos 5 ainda. E jogos e loterias só se justificam se tiver uma contrapartida social. Se não tiver uma contrapartida social, não se justifica. O Estado, ele não deve estimular o jogo. O Estado deve controlar o jogo e dar uma destinação social para os recursos advindos dessa atividade. Costumo dizer que quem aposta em jogos e loterias é uma forma lúdica de pagar imposto. Então, sim. É uma forma lúdica. Eu costumo dizer que é o imposto cobrado do pobre aqui no Brasil. Mais ou menos, porque não é só o pobre que joga no Brasil. Tem outras pessoas que jogam no Brasil e fora do Brasil. E o pobre paga mais uma vez quando vai comprar o azeite ali na esquina. Exatamente, o óleo, é diferente. Macarrão. E tem uma outra questão que é muito importante dizer, que é a premiação das loterias oficiais do Brasil. O Brasil tem a menor premiação do mundo, ou seja, para cada R$1 apostado, apenas 32 centavos vão para o prêmio. O restante vão para benefícios sociais que são vinculados a essas loterias. O mundo inteiro, a prática de premiação é acima de 55%, porque além de você premiar mais, você tem um volume maior de aposta. E há alguns com mais sorte do que outros, né, professor? Com certeza. Há personagens conhecidos da vida pública brasileira que ganharam muitas vezes na loteria esportiva. Sim, agora mesmo se descobre que um dos...
Agora mesmo se descobre que um dos que estão na linha de comando da Câmara Federal já ganhou 12 vezes. Na verdade, eles não ganham na loteria. Eles compram um bilhete premiado para poder lavar dinheiro com esse bilhete premiado. É diferente. Vamos ver aqui qual seria a arrecadação do jogo que hoje é clandestino aqui no Brasil. Né? Há uma estimativa, jogo do bicho 12 bilhões, bingos 1 bilhão e 300 milhões, caça-níqueis 3 bi e 600 milhões e outros jogos 2 bilhões. Né? Daí pode-se intuir, deduzir que se houver a legalização do jogo, já há uma arrecadação aí de muitos bilhões, procurador. Discutível, Alexandre, é discutível. Nós temos uma nota técnica autorizada pelo Procurador-Geral da República em que ele se posiciona contrária à ampliação da legalização das modalidades dos jogos. E um dos argumentos utilizados é que isso ampliaria a receita do Estado. Quando nós tivemos a experiência da legalização dos bingos no início de 2001, 2002, os percentuais mostrados foram muito inferiores a isso. E é uma questão que tem que se discutir, tem que se refletir, é que a ampliação dos jogos e nessas modalidades onde é jogo interno, basicamente, você não vai trazer um turista da Europa, dos Estados Unidos, para jogar no bicho, para jogar na maquininha de caça-níquel, na esquina aqui de Ceilândia, por exemplo. Então, na verdade, é o indivíduo que ele separa R$200 das suas economias, do salário do mês, e ele vai gastar nessa atividade. E aí teria a tributação em cima daquele valor que ele gastou no jogo. Mas se ele não jogar naquilo ali, ele vai ser tributado no posto de gasolina, ele vai ser tributado no mercado, vai ser tributado no cinema. Então, na verdade, há uma migração dessa tributação dentro de segmentos internos da economia brasileira. Então, me parece falacioso esse discurso do incremento da arrecadação estatal por conta da legalização dessas modalidades. Então, eu vejo com desconfiança esse argumento. Professor. Bom, eu tenho uma opinião totalmente contrária do procurador. E fico preocupado quando o Ministério Público faz uma defesa de que seja mantido o status quo atual. O Brasil tem uma movimentação hoje de 19 bilhões de reais por ano de jogo clandestino. E é um jogo clandestino que não tem nenhuma contrapartida para o Estado. Se nós tributássemos hoje somente esse movimento que nós temos de jogo clandestino... Tem despesa para o Estado, aliás, né? Cada operação dessas é dispendiosa. Em 2013, nós tivemos 5.700 pessoas presas, além de milhares de operações de apreensão. Então, exemplo, se nós tributássemos somente o que nós temos, o mercado que temos hoje, a tributação média mundial gira em torno de 30%, nós estaríamos falando em algo de 6 bilhões, mas o potencial mercado brasileiro é muito maior, porque tem muita gente que não joga porque o jogo está na clandestinidade. Vamos dar uma olhada no mercado mundial. Vamos ver os números aí, em lugar desses números que seriam o mercado brasileiro, o mercado mundial. Nos Estados Unidos, 120 bilhões. Europa, mais de 100 bilhões. Ásia e Oriente Médio, 75 bilhões. E América Latina e Caribe, 17,5 bilhões. Aliás, a Ásia e Oriente Médio, eu fiquei sabendo outro dia, uma coisa bem pitoresca, há uma quantidade grande de chineses que estão comprando imóveis em Portugal para ganhar a cidadania. Aí me contaram que é para ganhar a cidadania para poder jogar em Macau. O objetivo é jogo. Não, porque Macau é hoje a capital mundial do jogo. Movimentou 37 bilhões de dólares no ano passado. E os maiores jogadores de Macau vêm da China. Só que a China, com a lei contra a corrupção, o número de jogadores em Macau diminuiu. Porque eles levavam recursos e aí apertaram, não pode ter uma quantidade correta de dinheiro, certa de dinheiro que pode levar para lá. A quantidade de apostadores diminuiu e aí eles ficam buscando outros mercados, exemplo, Singapura teve um incremento em Singapura, porque eles passaram a ir para Singapura. E, além disso, tem as apostas, né, online, onde a pessoa, o jogo é a pátria, onde você não precisa estar fisicamente num lugar para jogar. Não tem controle, né? Exatamente. Agora, outra curiosidade, índios exploram cassinos nos Estados Unidos. Sim. Pelo menos 40% dos cassinos norte-americanos são de índios. E hoje em dia, a reserva
de Foxwoods é responsável pela decadência e a falência de Atlantic City, porque os moradores e os visitantes de Nova York, de Manhattan, preferem ir a Foxwoods. E fica perto de Nova York? Fica pertinho. E eles ainda oferecem transporte de graça. Olha só. Bom, e a grande questão, procurador, seria lavagem de dinheiro, né? Jogo legalizado, sendo usado para lavar dinheiro. Muita gente também acha que o jogo traz outro tipo de gangsterismo, alguma coisa assim. Como é que a Procuradoria-Geral da República vê isso? Mas logo depois dos comerciais, a gente já volta, teremos a resposta a essa questão. Voltamos a discutir se o Brasil deve ou não deve legalizar jogos de azar. Procurador, essa desconfiança de que a legalização do jogo poderia encobrir atividades criminosas, lavagem de dinheiro, como é que o senhor vê isso? Alexandre, há um dito popular que diz que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Só que é um cachorro que pode ser mordido pela cobra novamente. Nós já tivemos experiência de legalização de bingo, a experiência foi traumática. Há episódio no Rio de Janeiro em que, quando se abriram as casas de bingo, um empresário novo no setor foi tentar abrir sua casa e foi avisado que não deveria. Ele não escutou o aviso, 2 operários deles foram mortos por conta dessa iniciativa ousada dele. Então, a legalização desse segmento não sinaliza que novos empreendedores chegarão nessa atividade. São esses empresários que atuam no subterrâneo, que corrompem, que assassinam, que praticam toda espécie de crime e que faz um lobby pesado hoje para legalizar os jogos. Então, como é que você seria capaz de acreditar que essa atividade, atuando à luz, deixaria de corromper um fiscal, deixaria de lavar dinheiro? Eu era menininho, tinha cassino no Circuito das Águas, de Minas, Quitandinha, cassino da Urca. Será que havia isso naquela época? Porque tinha muito show, tinha música e tinha jogo. Era um período mais romântico, mas existia, né? Não na dimensão que se tem hoje. Olha, o próprio setor da construção civil, um setor clássico, lícito da economia brasileira, é um setor hoje que tem demonstrado a quantidade de crimes que se pratica. Então, num segmento que se pretende legalizar, que flerta constantemente com o crime, eu não tenho a menor dúvida que esse segmento, digamos assim, vem com tudo para a prática de crimes à luz do dia, fazendo toda a espécie de tramóia para tentar, inclusive, não pagar impostos, porque imagina, se aquele empresário que sua todo dia em atividades lícitas, ele acaba sonegando, imagina esse segmento que historicamente é vinculado com o crime. Então nós vemos com preocupação isso. Em Las Vegas, que é uma espécie de capital do jogo do planeta, existe isso? Existe essa ligação com o crime? Claro que não. Eu vou pedir vênia para discordar novamente do promotor. Las Vegas, quando foi criado, tinha uma vinculação com a máfia. Hoje em dia, praticamente todas as grandes corporações de cassino têm suas ações listadas em bolsa de valores. E a seriedade com que se encara a operação do jogo é muito grande e uma legislação extremamente rígida e que pune. Eu acho que aqui no Brasil nós não podemos mais continuar 76 anos na ilegalidade, que é o tempo que nós temos hoje em dia. Eu acho que está na hora da gente começar a discutir, estabelecer um marco zero e começar uma vida nova daqui para frente. Entendo a preocupação do Ministério Público, entendo a manifestação do Ministério Público do ponto de vista de sociedade civil, mas também entendo que o Ministério Público tem uma grande oportunidade agora de ajudar na construção desta lei. Eu tive a oportunidade de assistir a participação do senhor e de outro procurador na audiência pública do Marco Regulatório dos Jogos, e nas duas audiências e nas duas participações dos procuradores, a crítica foi simplesmente o seguinte: nós somos contra, mas não foi dada a opção de dizer o seguinte: espera aí, nós somos contra isso, agora, se construir uma lei bem feita, se a gente fizer dessa forma, eu acho que é viável que o país comece a dar os primeiros passos em busca da legalidade. Lavar dinheiro em jogo, no mundo inteiro, é uma atividade extremamente arriscada e cara. Aqui no Brasil, pela legislação, as duas legislações que estão tramitando hoje no Congresso Nacional, ela também vai ficar restritiva e ela vai ter um certo controle. Por exemplo, hoje no Brasil, um prêmio de R$10 mil tem que ser informado ao COAF. Isso é uma regra que existe hoje, uma instrução normativa do Ministério da Fazenda, que faz com que
uma loteria, se eu ganhei 10 mil, informe ao COAF. Se eu ganhar 10 vezes, peraí, esse indivíduo está com muita sorte. Então, tem mecanismos. Hoje, a nossa legislação brasileira, a nossa lei de lavagem de capitais é uma lei muito boa. Nós temos mecanismos para controlar a atividade do jogo e acredito, sim, que o melhor caminho para o país é retirar a atividade do submundo e trazê-la para a luz do dia, porque o Ministério Público vai ter muito mais facilidade de fiscalizar e de ajudar a controlar esse setor que movimenta muitos recursos. Procuradoria, essa questão do, chamam agora de ludopata, né? O viciado em jogo, que bota todo o dinheiro da família no jogo, como controlar uma coisa dessa? Essa abordagem desse problema, Alexandre, remete ao Sistema Único de Saúde. Essa relação de custo e benefício no momento da decisão que a sociedade vai tomar se essa atividade econômica deve ganhar as luzes. Então, como nós contabilizaríamos esse custo social de pessoas dependentes que não suporta ver a luzinha do bingo, dos jovens viciados, que inclusive com problemas já de jogos online. Então, esse é o custo social que nós teríamos que medir se valeria a pena o Estado regulamentar esse tipo de atividade. E aí até o que o Magno aqui refletiu a respeito da legislação, nós temos legislações modernas, avançadas. O problema é o tipo de Estado que nós temos hoje. Um Estado que mal consegue prestar saúde, educação para o cidadão. Ele vai conseguir fiscalizar uma atividade tão sensível como essa? Então, no momento que a gente vai ter pessoas dependentes desse tipo de atividade, é necessário que o Estado seja qualificado, capacitado para tal. E os indicativos desse momento não nos levam a isso. Você falou em tipo de Estado, eu fiquei pensando cá comigo, até a eleição parece ser um jogo de azar, né? A gente fica esperando acertar, né? Mas depende muito da sorte. Onde se tem cotação para apostar em resultados das eleições. Deixa eu só colocar um registro na questão da patologia. Grandes mercados, principalmente o mercado europeu, ele tem tido uma atividade muito interessante com relação ao jogo responsável. E o jogo responsável ele tem duas características. Primeiro, a do esclarecimento, né? Que você esclarecer que jogo não é meio de vida, jogo é entretenimento, vá a um cassino, vá a um bingo, da mesma forma que você vai a um restaurante, vai jantar, a uma casa de show, com um orçamento pré-definido. E a segunda vertente do jogo responsável, são os mandatos de autoexclusão. Os mandatos de autoexclusão estão funcionando nos principais países da Europa, funcionando muito bem, onde um familiar pode denunciar o seu parente ou ele se autodenunciar de que ele tem problema com o jogo. E ele fica excluído durante 2 anos de frequentar uma casa de aposta. Só um exemplo, Portugal... É como parar de fornecer bebida para um alcoólatra. É a mesma coisa. E Portugal hoje tem 533 auto-excluídos. E as casas de jogos hoje... Lá no Estoril, por exemplo. Exatamente. Elas hoje não querem esse apostador. Esse apostador, ele gera muito mais problema do que propriamente ganho para a casa de apostas. No jogo online, os programas de jogo responsável, eles excluem, quando o jogador começa a mudar o perfil dele de aposta, ele é excluído 24 horas. Se ele continua com problema, ele exclui 1 semana. E se ele continua com problema, exclui a conta dele. Esse tipo de jogador não serve para a casa de apostas. Eu queria mostrar uma parte polêmica também do projeto que está na Câmara, que é a anistia para os contraventores de até hoje, né? Ficam anistiados todos acusados da prática de exploração ilegal de jogos de fortuna sob a vigência da legislação anterior à entrada em vigor desta lei. Interessante aí o eufemismo jogos de fortuna. Até a lei usa jogos de azar. O Carlinhos Cachoeira deve estar vibrando com esse dispositivo. Aliás, fortuna, azar e sorte são todos sinônimos, né? Olha só, procurador, deixa eu colocar uma questão aí. Isso é do Carlinhos Cachoeira, não? Né? Não. Isso nem precisava estar na lei. Porque existe no Código Penal Brasileiro, no artigo 2º, um dispositivo chamado... E eu acredito que o procurador possa até discorrer melhor sobre esse assunto. Porque se tem uma lei, você é beneficiado automaticamente por essa lei. É claro que esse exemplo, o caso do Carlinhos Cachoeira, não é só
jogo ilegal. Ele, pelo que eu tenho acompanhado pela mídia, existem outros envolvimentos. E os crimes relacionados ao jogo ilegal seriam anistiados. Então, tecnicamente... Seriam aqueles clássicos bicheiros cariocas, por exemplo, paulistanos. Mas é o dispositivo que indica a movimentação desse segmento na clandestinidade e o poder que ele tem dentro das estruturas estatais. Então, é um tema que eu penso, Alexandre, de alta relevância. Acredito, Magno, que poderia haver uma consulta popular para decidir sobre isso, até para o Ministério Público Federal ter um papel seguinte: se decidiu que vai legalizar, qual é a nossa contribuição para regulamentar? Que a gente tem antes da Lava Jato de 2012, dá mais ou menos 2/3 apoiando. Porque falta um debate também, um esclarecimento maior, né? Bom, eu acho que nós debatemos esse tema durante 11 meses, há 30 meses. Isso na Câmara, né? Isso na Câmara, mas eu acho que a sociedade tem debatido esse tema. O que acontece é que o jogo... A gente já está com o tempo se esgotando, eu gostaria que o senhor concluísse. Não, rápido. O jogo perdeu aquele estigma que foi imposto pelas pessoas contrárias ao jogo ao longo dos anos, com o advento da internet, com o advento do momento em que nós tivemos uma condição melhor financeira, onde as pessoas começaram a viajar por vários países do mundo e viram que no mundo existem 6.800 cassinos e que, no entanto, ninguém morreu e nem ficou viciadíssimo. Bom, muito obrigado, professor, muito obrigado, procurador. O Câmara e Senado é que estão decidindo isso e no voto como nossos representantes. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaGlobonews.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.